Falando em seleção, neste domingo faria aniversário um dos maiores goleiros da história do nosso futebol, o goleiro Barbosa, e um dos maiores injustiçados de todos os tempos. Mas nós não esquecemos dele, só que antes da gente homenagear o Barbosa, vamos mostrar o nosso lance Lux Collor de hoje, né? Que é exatamente pro Felipe, já que foi citado. Vamos pro nosso lance Lux Collor, que é o lance maravilhoso, o lance que a torcida fica esperando para ver qual é, e foi exatamente o lance do Felipe. Vamos então para esse lance, o lance do Corinthians. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Lux Collor é a tinta que eu uso, é a tinta que eu recomendo. E o gol do Felipe pintou a Páscoa do corintiano de alegria. Aí o gol do Felipe, o lance Lux Collor de hoje. E agora sim, 90 anos de Moacir Barbosa, o maior injustiçado da história do futebol brasileiro e talvez o maior injustiçado da história do futebol mundial. Vamos ver. Retumba fuerte, los de afuera son de palo, los condenados se resisten a perder, para en el mundo se cayó la estantería, cuando Barbosa vuelve al fondo de la red. Foi a única maneira que eu consegui entrar para a história sem sair nunca mais dela. Porque eu entrei para a história e não saí mais. Eu vou morrer e os caras vão ficar cobrando isso. A entrevista de Barbosa, dada aos canais ESPN em 2000, um mês antes de sua morte, mostra que o goleiro, que completaria neste domingo 95 anos, foi para o túmulo sem jamais ter se livrado da culpa pela perda da Copa do Mundo de 1950. Há alguns que aceitam as explicações, há outros que não. Então, gente, você falhou. Mas eu se eu falhei, meu filho, quem é que vai voltar atrás agora? Barbosa está enterrado na Praia Grande, litoral de São Paulo. Uma das poucas pessoas a visitá-lo é Tereza, que conheceu o goleiro em sua última década de vida. Considerada por ele sua filha de coração, ela não deixou que o camisa 1 da Copa de 1950 passasse sozinho seus últimos anos de vida. Acho que o Barbosa foi uma forma de suprir essa falta, né, que de repente eu fiz com meus pais, né? Foi uma linda história de amor. Jacó Muraovski, que está escrevendo um livro sobre os 110 anos de história do Clube Atlético Ipiranga, primeiro time da carreira de Barbosa, conheceu o goleiro em outra época. Eu tinha 8 anos e fui assistir o jogo do Ipiranga e aquele time ficou inesquecível para mim. Quando acabava o treino, a molecada corria lá. Para quem mais a molecada aí era para o Barbosa. E ele tinha uma paciência de conversar. De mais tarde eu comecei, era muito menino, né, chamá-lo de gentleman. Além das qualidades fora do campo, Jacó recorda encantado dos lances de Barbosa registrados em sua memória octogenária. Ele voava, eu não sei lá de onde que ele tinha essa força de voar. Ele tinha muita elasticidade. Eu não sei como no alto, aquelas bolas perigosas que vinham, ele trocava a mão, levantava uma, punha a outra. A descrição certamente enche de orgulho Tereza, que não viu o pai jogar. A vida dela hoje é dedicada a mostrar que Barbosa foi muito mais do que o goleiro da maldita Copa de 50. Na casa dela, na Praia Grande, tem todo tipo de objeto que remete ao jogador. Aqui em casa, você vê, aqui a gente respira Barbosa, né? A gente respira você o tempo todo. O meu lado pessoal acabou, então se tornou Vasco, tudo Vasco, Vasco, Vasco. O Vasco foi campeão carioca em 45, 47, 49, 50, 52 e 58. Todos esses anos ele foi campeão. Títulos que, no entanto, não serviram para que Barbosa fosse absolvido.
A única imagem do fatídico lance mostra a Gigia entrando livre na área e chutando cruzado. O goleiro voa na bola, mas não consegue defender. O Gigia pensou errado e deu certo. E eu pensei certo e deu errado. Que a bola, ele falou que pegou na ponta do dedo dele. Aqui não foi frango nunca, 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 nunca. O jogador brasileiro mais massacrado, sem ter um pingo de culpa, foi o Barbosa. Ele foi muito injustiçado, assim, porque prometeram mundos e fundos, ele ficou sem nada. Mas o Barbosa, ele tinha a consciência tranquila que ele não foi o culpado. Por isso que ele estava sempre sorrindo, sempre brincando, era uma pessoa alegre. Ele não se camuflou, ele não entristeceu. Porque eu falo assim, que nem se fosse algum jogador de hoje em dia, ou se fosse eu no meu caso, eu falo que uma pessoa chegaria até o suicídio. Se a imagem não mostra uma falha clara de Barbosa, a explicação pode estar no contexto político do país. O mundo vivia o pós-guerra e o Brasil, ainda pouco conhecido no planeta, queria usar a Copa do Mundo como propaganda. Nada melhor do que a conquista do título para que o objetivo fosse alcançado. Foi uma época que o Brasil queria se impor, né? E melhor do que nada com o futebol, né? Até então o Brasil era assim, mato, né? Amazonas, falava que Brasil é mata, Amazonas, índio, né? Só tem índio lá, então nós éramos vistos de uma outra forma. Essa derrota foi muito sentida pelo povo, que sentiu a derrota como derrota, e pelos outros. Eu acredito, eu não sou dono da verdade, mas outros que queriam se aproveitar politicamente desse título, né? Então ele teve muita pressão política em cima disso. E acho que ele não teve também muita estrutura. Ele era uma pessoa simples, né? Ele não teve estrutura para aguentar todo mundo em cima dele, querendo tirar antes do jogo, né? Dizendo que já ganhou, já ganhou. Por conta dessa diferença de cenários, os responsáveis pelo vexame do 7-1 de 2014 escaparam da crucificação. Mesmo tendo sido a goleada para a Alemanha muito mais vergonhosa do que a derrota na final para o Uruguai. Com tudo isso, acabou o jogo, esqueceu, ninguém foi bode expiatório. Cadê que alguém falar, foi fulano, foi cicrano, foi... E isso eu adorei, porque ninguém culpou, eu não queria que ninguém... Eu falei, meu Deus, esses meninos vão ser crucificados igual a Barbosa foi. Mas graças a Deus ninguém foi apontado, ninguém foi... Não aconteceu nada com ninguém que nem aconteceu com Barbosa. Eu acho que o tempo já foi o suficiente. Nós vamos aí para 50 anos de Copa do Mundo. E eu acho que isso já foi o suficiente para que o brasileiro consciente soubesse, pelo menos, analisar aquilo que aconteceu dentro de um campo de futebol. E Barbosa foi um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Emerson Leão, também um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Eu não tive o prazer de vê-lo jogar, entendeu? O que nós sabemos, mais novos, é a Copa de 60. Eu nasci em 49. Agora, eu estava dizendo para o Godoy aqui, o narrador não estava sabendo o que estava falando, porque não tinha conhecimento da matéria ou capacidade técnica para julgá-lo. E disse que um gol, como ele disse... Não foi uma falha assim, não foi uma falha clara? Numa falha clara do goleiro. Não foi clara, não. Isso aí é difícil pegar essa bola. O outro entrou sozinho, não bateu em diagonal, bateu em paralelo,
que é difícil do goleiro, o reflexo ele diz assim, da distância... Não fica claro que tenha sido uma falha. Não fica claro? Não fica claro que tenha sido uma... fica claro. Não fica claro. Melhorou bastante. Não agora, fica claro. Queria dizer à família dele e a ele que provavelmente se existe espírito, se existe essa aproximação entre as pessoas, de que eu peço desculpa em nome de quem pensa ainda, até hoje, que ele foi o culpado. Me desculpe, Barbosa. E claramente, Flávio, você vê que a bola quica momentos antes. É verdade. Eu joguei no Maracanã e já tomei gol assim, viu? Então, mas vamos supor, vamos partir do outro ponto. Foi uma falha gravíssima. Não foi. E aí? Aí os caras do 7-1, então como é que ficariam? Pois é. Esse vexame que hoje, por exemplo, os caras que usam... Porque o Barbosa, ele saiu chorando, ele saiu entristecido. O Daniel Alves, por exemplo, saiu dizendo que era uma derrota como qualquer outra. Não, como se fosse 1-0. Como se fosse 1-0. Quer dizer, é outro papo. E eu acho que é uma evolução. A filha do Barbosa ela foi perfeita. Sim. Não era uma guerra. Você não pode transformar o futebol no seu único ponto. Se o Brasil é um país incompetente e tem que aparecer só via futebol, o Brasil precisa melhorar. Porque o futebol, mesmo que ele dê ao Brasil um certo prestígio, ele não pode ser a única coisa do país. E o país que era totalmente farziano, e também não mudou muito nesse período todo, ele dependia do futebol para que ele aparecesse, para que ele crescesse. Seria muito legal se a gente conseguisse isso através de prêmio Nobel, né? Através de alguns prêmios de literatura, algumas coisas especiais, e não apenas através do jogo de futebol. E aí quando alguém falha, você joga tudo em cima dele, porque o país é incompetente, e aí joga tudo em cima de uma pessoa só, que tem que segurar toda a onda de todo um país incompetente. Mas, lamentavelmente, Flávia, principalmente no futebol, muitas vezes precisa se encontrar um culpado. Alguém tem que pagar por aquilo, não é só aqui, mas a gente não pode. O Rivelino, em 74, o Rivelino foi vendido. Por que foi? Porque encontraram, ele foi o responsável, porque o Corinthians perdeu o título para o Palmeiras em 74. Pelo amor de Deus. Acho que a gente precisa evoluir nesse sentido, né? O Brasil não perdeu de 7-1 por causa de um, de outro. Todo mundo jogou mal naquele dia. Mas perdeu por esse contexto, por essa vigarice, essa roubalheira. A Copa do Mundo foi um roubo e cada vez está mais demonstrado isso. Por que o Brasil perdeu de 7-1? Porque ele é mal dirigido, porque ele é roubado, o futebol do Brasil é roubado nos clubes, nas federações, nas confederações, porque não há nenhum tipo de gestão, nenhum preparo de nada. Ao contrário, os incompetentes é que estão no poder, porque só assim eles podem ficar lá e não admitem uma evolução, porque senão eles vão sumir, não vão poder roubar, não vão poder mais aparecer, usar o futebol. É isso que faz o Brasil perder de 7-1. E os jogadores acabam estando alguém tem que estar lá no último momento. Então é muito simplório, né? Você chegar a dizer, não, foi o Barbosa, foi não sei o quê. E as palhaçadas que fizeram? Era um ano político, tudo aquilo que aconteceu. Foi uma falha. Acontece. Flávio, bem se é que houve uma falha. O contexto histórico aí, que foi citado pelo Gavini na matéria, a gente tem que levar em consideração. Porque na véspera desse jogo contra o Uruguai, o que teve de visita na concentração do Brasil, de políticos, trocaram a concentração de lugar para fazer isso. Vargas, que era presidente na época, lembrando que o Rio de Janeiro nessa época era a capital do Brasil, não existia Brasília, Brasília viria 10 anos depois, com o Juscelino Kubitschek. Então, tem todo um contexto. O já ganhou, os jogadores foram dormir quase 10 horas da manhã para jogar às 3 horas da tarde. Quer dizer, foi realmente uma vitória antecipada. Não só do Barbosa. O brasileiro não admite. Toda vez que perde, alguém estava dopado, alguém roubou, alguém não sei o quê, não admite que bom, e hoje, se o cara que achar que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, tem que ser internado, né? Porque hoje não está nem na primeira linha. Ô, Flávio, eu conheci o Barbosa na cidade de Santos quando eu era o treinador. Ele já estava um pouco velho, né? Já um pouco debilitado. Mas eu conversei com ele, mas não senti ódio dele no coração, não. Isso que o faz superior aos outros. Perfeito.